Olá, meus irmãos, um bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sendo comunicados a você e sua família por meio deste culto coletivo, desse momento solene de celebração a Deus que estamos iniciando nesse momento. Vamos chegando que é o momento de adorar a Deus. O salmista disse no Salmo 84, versículo 10, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Nós estamos aqui reunidos em culto coletivo, irmãos. Nesse momento, a nossa postura em nada deve diferir de quando estamos no templo. Devemos nos desligar do que está à nossa volta e pode tirar a nossa concentração. Devemos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, devemos ouvir a sua palavra, meditar na sua orientação e colocar em prática a sua santa e bendita palavra. Deus quer falar a nós nessa manhã. Portanto, que bom que você veio até este espaço. Receba desde já as nossas boas-vindas, o nosso carinho, o nosso abraço. E vamos juntos celebrar a Jesus aqui no canal da Primeira Igreja Batista em Vila do Sol. Vamos iniciar este culto falando com Deus, suplicando, agradecendo, colocando diante de Deus a nossa causa, os nossos sonhos, a nossa família, o nosso caminho. E nós vamos acompanhar nesta oração a nossa irmã Andréia. Oremos ao Senhor, igreja. Pai querido, Pai de amor, nesta hora queremos agradecer o Senhor e suplicar ao Senhor, nosso Deus, para que o Senhor ouça as nossas orações. Atenda, Senhor, o nosso clamor conforme a Tua vontade. Te pedimos, ó Deus, pelas nossas famílias, pelos nossos irmãos em Cristo Jesus, que o Senhor entre com providência na vida de cada um, dando a eles, ó Pai, tudo aquilo que eles estão necessitando de Ti, ó Pai. Toque, ó Deus, em cada vida neste momento. Se há enfermidade, que o Senhor possa estar curando, ó Pai, conforme a Tua vontade. Se há desemprego, que o Senhor possa também estar abrindo as portas de emprego. Que o Senhor possa, meu Deus, estar sustentando, ó Deus, cada família, ó Pai. Ó Deus, não deixa, ó Deus, faltar o nosso pão de cada dia. Sabemos, ó Pai, das dificuldades que nós estamos passando, ó Deus, devido a essa situação de pandemia, Pai. Senhor, tenha misericórdia, Pai, do Teu povo, ó Deus. Tenha misericórdia da nossa nação, Senhor. Queremos Te suplicar, Senhor, neste momento, pelos profissionais militares, ó Deus, pelos profissionais de saúde, pelas lideranças políticas da nossa cidade, do nosso país, pelos comerciantes, ó Pai, os trabalhadores, aquelas pessoas, ó Pai, que necessitam, ó Pai, sair de casa para o seu sustento, ó Deus, para trabalhar e trazer o seu sustento, que o Senhor continue guardando, livrando de todo mal, Senhor. Ó Deus, queremos agora, ó Deus, nos colocarmos, ó Pai, à disposição do Senhor, para que o Senhor use as nossas vidas a cada dia, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Deus. Queremos agora, Deus, clamar ao Senhor também pela vida das pessoas que estão afastadas dos Teus caminhos, ó Pai. Tenha misericórdia, Senhor, dessas pessoas, ó Pai. Que elas possam entender, Senhor, e que elas possam, ó Deus, se arrepender, ó Deus, e, sobretudo, buscar uma vida nova, Deus, uma caminhada nova com o Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia, Deus, que a partir de hoje elas possam tomar uma posição, ó Deus, de arrependimento, ó Deus. Nos ensina, Senhor, e nos ajude a produzir frutos de arrependimento, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar na Sua presença, Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Nos ensina, ó Deus, a trabalhar com essas pessoas que estão necessitando, ó Deus, de estar, Senhor, buscando a Tua face, ó Deus, mas por algum motivo, ó Pai, essas pessoas estão fracas, essas pessoas estão caídas, ó Pai, não estão conseguindo se levantar, se reerguer para buscar a Tua face. Nós Te pedimos que o Senhor use as nossas vidas para estar ajudando, ó Pai, aquelas pessoas que estão caídas, ó Pai.
Agora, Senhor, queremos também, ó Deus, te pedir pela vida do nosso pastor Paulo José, a sua esposa Denise, o seu filho Leonardo, que o Senhor continue sustentando essa família com teu poder e graça, que eles, ó Pai, têm sido uma bênção aqui em nosso meio, fazendo a tua vontade, o teu querer, continue protegendo, guardando, livrando de todo mal, Senhor. Ó Deus, agora também eu quero te pedir pela filha da irmã Jurisa, a Beth, que está internada, Senhor, num leito de dor, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, da Beth, ó Deus. Ó Pai, cura, Senhor, coloque tuas mãos poderosas, tuas mãos de cura, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, que ela possa sentir agora, Senhor, o refrigério, Deus, que venha de ti, Pai. Que ela possa, meu Deus, sentir, ó Pai, sobretudo, ó Deus, na vida dela, ó Deus, o teu querer e a tua vontade, Senhor. Assim também como a família, ó Deus, acalme, Senhor, as famílias, ó Pai. As famílias que estão com parentes no leito de dor, devido a essa situação de pandemia que nós estamos passando. Famílias também que estão enlutadas, Senhor. Acalme, ó Deus, o coração dessas pessoas, ó Pai. Tira toda revolta, Pai. Tira toda amargura, Senhor. Mas, ó Deus, coloque nelas, ó Pai, um espírito de mansidão, de entendimento, e que elas possam, ó Deus, estar buscando a tua face, ó Deus. Ó Deus, tenha misericórdia, Pai, de cada um de nós, Senhor. Tenha misericórdia, Deus, da nossa igreja, Pai. Continue sustentando, ó Deus, a nossa igreja aqui, ó Deus, como extensão, ó Deus, do teu reino, ó Deus, do teu evangelho, Pai, para pregar, Senhor, neste bairro, para alcançar vidas para o Senhor. Muito obrigada por tudo, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor está sempre presente em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós te pedimos, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Vamos agora ler a Bíblia, ler a palavra do Senhor, em textos bíblicos muito ricos que se encontram em Efésios 4, versículos de 25 a 27, Salmo 37, versículo 7, Provérbios 16, 8 e também o capítulo 10, versículo 2. Vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. E, queridos, nós vamos seguir agora louvando a Deus com muita alegria, como é próprio do povo do Senhor. Louvemos ao Senhor, igreja. Nada como iniciarmos esse nosso momento de cântico consagrando as nossas vidas no altar do Senhor, oferecendo as nossas vidas como oferta agradável ao Senhor. Quando estivermos cantando esse louvor, que tem como título Oferta de Amor, medite na letra dessa canção e faça dela a sua oração. Consagre ao Senhor a sua vida neste momento. Ofereça a sua vida como oferta agradável ao Senhor. Oferta de amor.
sabia porquê da sua existência, saiba que nós nascemos para adorar ao Senhor. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá, maior que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Jesus. Louvado seja Deus, nós vamos orar mais uma vez, nos preparando agora para a reflexão da Bíblia, da Palavra de Deus. Vamos pedir ao Senhor sabedoria e discernimento. Vamos pedir que Deus abra nossos corações e nossos ouvidos para entender o recado que vem dele para nós, como sua igreja nessa manhã, e assim colocar em prática a vontade santa e bendita do Senhor em nossas vidas. Convido você a fechar os seus olhos, a orar comigo. Grandioso Deus e amado Pai, muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor já usou no decorrer deste culto para falar aos nossos corações, para nos instruir, para nos dar, ó Deus, a certeza de que o Senhor está no cuidado e direção da vida de cada um de nós. Agora, Pai, quando estaremos lendo a Tua Palavra mais uma vez, nós te suplicamos que o Senhor, ó Deus, nos dê sabedoria, nos dê discernimento para ler a Tua Palavra, compreender o Teu recado, acatar a Tua vontade e colocar em prática, ó Deus, a orientação santa e bendita do Senhor para nossas vidas. Esta oração que fazemos a Ti, desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E queremos, seguindo hoje, nesta manhã, a nossa série de mensagens sobre os 10 mandamentos, mas hoje estamos chegando ao 8º mandamento. Nós vamos ler então o versículo de Êxodo, capítulo 20, versículo 15, e refletir nesse texto a partir do tema o princípio da honestidade. Êxodo, capítulo 20, versículo 15, vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos: não furtarás,
o princípio da honestidade. Meus irmãos, o 8º mandamento, embora seja composto de poucas palavras, tem um urgente, um grande princípio ao comunicar a todos nós. O princípio da honestidade. Não há grau de honestidade. Honestidade é uma questão de certo e errado, não uma questão política. Respeitar a propriedade e os bens pessoais de uma pessoa é um conceito básico para a existência de uma sociedade organizada e próspera. Sem o respeito mútuo, uma nação pode enveredar por um caminho de caos, onde todos acabam perdendo. Não haverá paz em uma sociedade se não houver respeito à propriedade privada. Isso inclui o compromisso de cada um na construção de uma sociedade justa e saudável. Deus concedeu o direito a todo ser humano de adquirir bens materiais, desde que essa aquisição seja feita de maneira honesta. O 8º mandamento foi dado a Israel como preceito jurídico e religioso, mas no Novo Testamento o tema chega a uma abordagem espiritual, pois como diz lá em 1 Coríntios 6, versículo 10, ladrões e roubadores não herdarão o reino dos céus. Adquirir legitimamente a propriedade é um direito sagrado. Ninguém tem o direito de subtrair o que não lhe pertence. Nem mesmo o Estado pode lançar mão da propriedade alheia. O rei Acabe se apoderou ilegalmente do campo de Nabote e tal atitude deixou Deus irado. Por isso Deus mandou o profeta Elias ditar o destino desse monarca com sua esposa Jezabel, como se vê lá em 1 Reis, capítulo 21, de 17 a 19. Ou seja, o direito à propriedade privada é uma garantia que vem de Deus. E não é uma coisa leviana, como algumas ideologias político-culturais querem taxar. Vamos reavivar na mente alguns princípios importantes que este mandamento nos ensina. Em primeiro lugar, irmãos, o que Deus proíbe com o 8º mandamento? Resposta: ele proíbe não apenas o roubo ou o furto, sujeito por lei à punição. Aos olhos de Deus, o roubo inclui trapacear e fraudar o nosso próximo por meio de esquemas que podem parecer legítimos, tais como medições imprecisas de peso, tamanho ou volume, propaganda enganosa, dinheiro falso, juros excessivos ou qualquer outro meio proibido por Deus que nos leve a entender que aquilo foi uma forma de fraudar, de roubar o nosso semelhante. O 8º mandamento proíbe completamente todo tipo de subtração indevida, ou seja, tomar aquilo que não nos pertence. O furto se distingue do roubo, já que o primeiro é a subtração do objeto sem violência e às escondidas, pois o dono está ausente. O roubo é a subtração da coisa na presença da vítima, também sem violência, como fazem os batedores de carteira nas grandes cidades. O assalto é o ataque súbito a alguém com ameaça e violência para subtrair alguma coisa. E o latrocínio é o roubo seguido de morte da vítima. Qualquer um desses atos configura a quebra do 8º mandamento, e com isso entendemos que nos apossarmos daquilo que não nos pertence é errado. O 8º mandamento também proíbe apossar-se das pessoas ilegalmente. Embora vejamos na Bíblia tristes episódios dessa natureza, onde nações guerreavam aos vencidos, acabavam sujeitos como os escravos aos vencedores, tomados como espólios de guerra, ainda assim a escravidão na Bíblia era muito diferente da que existiu no Novo Mundo. O tipo de escravidão praticado nas Américas foi proibido pelo 8º mandamento, era uma coisa horrenda. Êxodo 21:16 declarava pena de morte para quem fizesse tal coisa. Lá em 1 Timóteo 1, dos versículos 8 a 11, que faz um resumão dos 10 mandamentos, o versículo 10 menciona claramente os raptores de homens. Paulo faz uma aplicação ao 8º mandamento, aqueles que capturam pessoas, seja para escravizá-las, seja para pedir por elas resgate em dinheiro, seja para vendê-las para exploração sexual, seja para a venda de órgãos no mercado negro. Todo o horror que isso envolve está na lista do juízo de Deus,
E aqueles que quebram o 8º mandamento de forma tão vil, um dia terão que acertar as contas com o Todo-Poderoso. O 8º mandamento, portanto, proíbe roubar não apenas os bens de uma pessoa, mas também a própria pessoa. Isso deveria ser óbvio, mas infelizmente esse ato horrendo é praticado ainda hoje. O roubo também engloba trapacear e fraudar o nosso próximo por meio de esquemas que parecem ser legítimos, o que envolve jogo de azar, apostas e coisas do tipo. Pode-se acrescentar as negociações fraudulentas, vender bens ou serviços com problemas ou seduzir pessoas a comprar algo que não seja bom para elas. Não é fácil alistar tudo o que configura roubo nessa nossa economia em transformação contínua e expansão desmedida. Com certeza, deve ser acrescentado à quebra do 8º mandamento crimes de ordem econômica, como juros excessivos, que nós sofremos tanto hoje. Ainda que os juros sejam convenientes em um sistema de livre mercado, eles não podem ser predatórios. Deveria haver uma fiscalização mais eficiente para impedir isso, mas infelizmente as coisas não funcionam assim. A oneração de impostos sobre a nação, tirando do trabalhador o seu direito básico a uma renda digna e fazendo com que ele viva para trabalhar e pagar contas, em uma luta pela sobrevivência onde não sobra dinheiro para lazer e família, vestimenta e transporte adequado. Todo esquema de corrupção política onde aqueles que deveriam servir as pessoas se servem das pessoas, subtrai a verba que deveria ser aplicada à sua melhoria de vida, no que diz respeito à saúde, educação, saneamento básico, segurança e qualidade de vida, sem dúvida. Aqueles que vivem do roubo sistematizado pelo engano político, bancário, administrativo, hão de responder a Deus pela quebra do 8º mandamento também. E nós, o povo de Deus, devemos ser exemplo nessa área. Se tem uma coisa que envergonha a Deus, que envergonha o Evangelho, é gente que se diz cristã, envolvidas em escândalos financeiros, corrupção política, desvio de verba pública, nome sujo na praça, fama de caloteiro. Irmãos, honestidade deve ser sempre um dos emblemas mais nítidos na vida do cristão, pois nós estamos representando a Jesus e precisamos ser luz, cumprindo a palavra, cumprindo a Bíblia, na qual está englobado também o 8º mandamento, que é um apelo urgente para a nossa vida social hoje. Em segundo lugar, irmãos, o 8º mandamento e a obra de Deus. Vamos refletir sobre o 8º mandamento e a obra de Deus. Quando tratamos do 8º mandamento, do princípio que repudia o roubo, a Bíblia não fala apenas de honestidade, mas também de fidelidade. Ver o ser humano sem Deus, roubar o seu próximo, independente da forma, já é muito triste. Ver aquele que se declara cristão roubar ao próprio Deus é mais triste ainda. Malaquias 3, versículo 8 diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Há uma corrente de pensamento que vem se tornando popular e que vê o dízimo como uma doutrina vencida, pelo entendimento de que o dízimo foi estabelecido na lei de Moisés para sustento do ministério levítico e manutenção do templo. Como não existe mais templo e nem ministério levítico, e no sacrifício de Jesus a lei foi cumprida, de modo que vivemos hoje no regime de uma aliança diferente à graça, o dízimo não se aplicaria a nós cristãos. Esse é o argumento de alguns. O grande equívoco desse conceito herético está exatamente em relacionar ou limitar o dízimo à lei de Moisés. Isso porque antes de existir lei já existia dízimo. Em Gênesis 14, versículo de 18 a 20, o dízimo já estava estabelecido, ou seja, a doutrina do dízimo não foi estabelecida na lei, foi incluída nela. Assim como todas as doutrinas fixas e mais importantes da Bíblia, como oração, justificação pela fé, os 2 maiores mandamentos de amar a Deus e a próximo como a si mesmo. E mesmo após a lei ter sido cumprida em Jesus, eles permaneceram.
esses princípios, essas doutrinas todas permanecem, nós vemos isso claramente, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Apesar de Jesus não ter se detido muito nesta questão, deixou claro em Mateus 23, versículo 23, que o povo de Deus precisa deixar de lado a hipocrisia de uma religiosidade superficial para vivenciar princípios da lei que permanecem: justiça, fé, misericórdia e, ao mesmo tempo, devolver o dízimo. Nós temos na questão do dízimo algo muito importante, que é a questão de quem deve entregá-lo. No período da lei, o povo de Israel era considerado o povo escolhido, a propriedade exclusiva de Deus. Então a entrega do dízimo está no contexto da seguinte compreensão: eu sou de Deus e entrego para o sustento de seus propósitos na terra a parte daquilo que Deus tem me dado, porém que pertence a Ele. Hoje não existe mais templo judaico, mas existem igrejas. O reino de Deus continua presente, a obra continua avançando, assim como continua existindo o povo que a Bíblia declara ser a nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é esse povo que continua com a missão de sustentar a obra e cumprir os propósitos de Deus na terra. É esse povo que Deus espera encontrar fiel e comprometido com o avanço do Evangelho. Então, para entender o dízimo, nós precisamos entender com muito temor e reverência bíblica que há uma diferença entre o que Deus tem me dado e o que Deus tem colocado em minhas mãos. Exemplo, recebi R$10. Isso vale para 10, para 1.000, para 10.000. Esses R$10 que eu recebi é o que Deus permitiu chegar às minhas mãos, não o que Ele me deu. O que Deus me deu foi 90% do que chega às minhas mãos, 10% é dele. Se eu me aproprio e uso tudo isso, estou usando o que Deus me deu e o que não me pertence, ou seja, os 10% que é de Deus. E qual nome se dá quando eu me aproprio daquilo que não é meu? Roubo. Seja R$1 ou 1.000.000, o que importa para Deus não é a cifra, o volume, mas a fidelidade, seja no pouco, seja no muito. Queridos, é dever de todo cristão dizimar à luz de Malaquias 3:10, onde Deus nos orienta dizendo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dele vos advenha a maior abastança. É também à luz de Provérbios 3, versículo 9 e 10, que diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Portanto, o dízimo dedicado ao Senhor como um ato de adoração da nossa parte nunca deve estar sujeito ao que sobrar e se sobrar, mas como sendo um ato de fé, adoração e obediência, sempre deve ser as primícias da nossa renda, ou seja, a primeira coisa a ser separada daquilo que recebemos. Não devolver o dízimo é roubo e nos desqualifica espiritualmente perante Deus. Deus não precisa do nosso dinheiro, irmãos, pois dele é todo o ouro e toda a prata, os animais do campo, a terra, a sua plenitude, todos aqueles que nele habitam. Aliás, tudo o que somos e temos pertence a Deus. Tudo o que damos ao Senhor vem das suas próprias mãos. O que Deus requer de nós é fidelidade. Se alguém tem retido o dízimo, precisa arrepender-se de sua infidelidade. Sonegar o dízimo é desamparar a casa de Deus, é deixar de ser cooperador com Deus na implantação do seu reino. Quando retemos o que é de Deus, o devorador come o que deveríamos entregar no altar do Senhor. O dízimo não é invenção da igreja, é princípio perpétuo estabelecido por Deus. O dízimo não é dar dinheiro à igreja, é ato de adoração ao Senhor. O dízimo não é opcional, é mandamento. Não é sobra, é primícia. O dízimo é ensinado em toda a Bíblia, antes da lei, na lei, nos livros históricos, proféticos, poéticos e também no Novo Testamento. Negligenciar a devolução dos dízimos é infidelidade a Deus. Sonegar o dízimo é violar o 8º mandamento.
roubar a Deus e colocar-se à disposição do devorador. Entretanto, entregar o dízimo com obediência é repreender o devorador e contar com as promessas das janelas abertas do céu, de onde emanam toda sorte de bênção de Deus para nossas vidas. Em terceiro lugar, o que Deus requer de nós com esse mandamento? Resposta: que eu faça o que for possível para o bem do meu próximo, que eu trate os outros como gostaria que me tratassem, que eu trabalhe com honestidade para suprir minhas necessidades e as necessidades dos meus, e para ajudar os necessitados, e que eu seja fiel em tudo aquilo que Deus permite chegar até as minhas mãos. O oitavo mandamento nos ordena não apenas a não roubar, mas também a ter um espírito de generosidade, para que amemos compartilhar coisas e ajudar os necessitados. O oitavo mandamento pressupõe o direito de propriedade privada. Isso não é tão somente uma ideia moderna, é o que nós vemos ao longo de toda a Bíblia. A lei no Antigo Testamento opera sob o pressuposto de que Deus se importa muito com os bens das pessoas. Qual seria a razão de Deus, em um dos 10 mandamentos, falar sobre não roubar se não houvesse algo de sagrado acerca da propriedade privada e dos bens pessoais? Há uma lista completa de ordens em Êxodo 22, cujo propósito é marcar os limites, reservando a propriedade de uma pessoa. Até mesmo no livro de Atos, o retrato que temos da igreja primitiva é de pessoas que davam de forma espontânea, compartilhavam e proviam umas para as outras. Todavia, elas tornavam isso uma realidade, se valendo de seus bens. Não se tratava de uma espécie de comunidade ou sociedade comunista em que as pessoas colocam todos os seus bens em um pote e ninguém possui nada. Era uma inclinação comum. E há uma grande diferença nisso. Elas ainda possuíam coisas, mas o espírito de generosidade as levou a compartilhar espontaneamente uma parte daquilo que tinham com quem estava em necessidade. Portanto, possuir bens não é ruim nem é pecado. Deus concede bênçãos ao seu povo, quer vê-lo crescer, conquistar, se sentir realizado por meios e caminhos justos. O Salmo 128, versículos 1 e 2 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Eclesiastes 5,19 também diz: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Acima de tudo isso, é claro, Jesus nos orienta a acumular a nossa maior riqueza nos céus. Em Mateus 6, versículo 19 a 21 diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Que a nossa meta, queridos, seja honrar a Deus em tudo, que as nossas vidas, nossos bens e nossos ganhos glorifiquem a Deus em todo o tempo, e que possamos entender que esse mandamento é válido para nós hoje, para que possamos ser bênção em nossa sociedade e, de uma forma geral, para que possamos testemunhar daquilo que Deus tem feito na vida de cada um de nós, na vida da sua igreja. E com essa verdade, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua semana. Amém. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca
o Senhor.